Em 15 de março de 2020, quando os operários contratados para reformar o convento de Santa Teresa de Ávila, em Petrópolis, abriram pela primeira vez em décadas o porão selado sob a antiga capela, encontraram algo que mudaria para sempre a compreensão de um dos mistérios mais perturbadores da história religiosa brasileira. O que descobriram naquele espaço úmido e esquecido revelou a verdade sobre o desaparecimento da irmã Maria Benedita dos Santos, uma freira carmelita que havia vanished sem deixar rastros em outubro de 2002. Esta é a história real de uma mulher de fé que dedicou sua vida a Deus e ao serviço dos necessitados, apenas para se tornar protagonista de um mistério que assombraria sua congregação religiosa por quase 2 décadas. Uma história que nos leva aos corredores silenciosos de um convento centenário, onde segredos sombrios se escondiam sob o véu da devoção religiosa. Irmã Maria Benedita dos Santos nasceu em 1965, em uma família católica tradicional de Nova Friburgo, região serrana do Rio de Janeiro. Batizada como Ana Lúcia dos Santos, ela era a filha mais nova de José dos Santos, um pequeno comerciante local, e Maria da Conceição, uma devota católica que sonhava que uma de suas filhas seguisse a vida religiosa. Desde criança, Ana Lúcia demonstrava uma inclinação natural para a espiritualidade e o serviço ao próximo. Era uma menina quieta e reflexiva, que preferia passar horas lendo vidas de santos a brincar com outras crianças. Sua mãe frequentemente a encontrava ajoelhada em oração diante do pequeno oratório da família, seus lábios movendo-se silenciosamente em súplicas e agradecimentos. Ana sempre foi diferente das outras meninas. Recordaria anos depois sua irmã mais velha, Carmen dos Santos. Ela tinha uma luz especial nos olhos quando falava sobre Deus. Desde muito pequena, dizia que queria se tornar freira para ajudar os pobres e os doentes. Aos 16 anos, Ana Lúcia anunciou à família sua decisão de ingressar na vida religiosa. Após 2 anos de preparação espiritual e acadêmica, foi aceita como postulante no convento de Santa Teresa de Ávila, em Petrópolis, uma das instituições carmelitas mais antigas e respeitadas do Brasil. O convento havia sido fundado em 1888 por freiras carmelitas vindas da Espanha e por mais de um século havia servido como um refúgio de oração e contemplação na serena cidade serrana fluminense. O complexo arquitetônico, construído no estilo neogótico, ocupava uma área de 5 hectares e incluía a capela principal, os dormitórios das irmãs, uma biblioteca extensa, oficinas de trabalho manual e jardins meticulosamente cuidados. Em 1983, aos 18 anos, Ana Lúcia ingressou oficialmente no convento como noviça, adotando o nome religioso de Irmã Maria Benedita dos Santos. Durante os primeiros anos de formação, ela se destacou tanto pela sua devoção espiritual quanto pela sua dedicação ao trabalho comunitário. Irmã Maria Benedita era uma vocação autêntica. Recordaria a Madre Superior Teresa do Menino Jesus, que supervisionou sua formação inicial. Ela tinha uma compreensão profunda da espiritualidade carmelita e uma compaixão genuína pelos necessitados. Era exatamente o tipo de jovem que nossa ordem procurava. Durante seus primeiros 10 anos no convento, Irmã Maria Benedita assumiu diversas responsabilidades dentro da comunidade religiosa. Trabalhou na biblioteca do convento, catalogando manuscritos antigos e textos religiosos. Cuidou dos jardins medicinais que as irmãs mantinham para preparar remédios naturais para a comunidade local. E, mais significativamente, tornou-se responsável pelo programa de assistência social que o convento mantinha para as famílias carentes de Petrópolis. O programa de assistência social havia sido estabelecido nos anos 1960,
como parte dos esforços da Igreja Católica para implementar as reformas do Concílio Vaticano II, que encorajavam as ordens religiosas a se envolverem mais ativamente nas necessidades sociais de suas comunidades. Sob a supervisão de Irmã Maria Benedita, o programa cresceu significativamente durante os anos 1990. Ela organizou distribuições semanais de alimentos para famílias necessitadas, estabeleceu um programa de alfabetização de adultos e criou oficinas de costura e artesanato que permitiam às mulheres da comunidade ganhar renda extra. Irmã Maria Benedita tinha um dom especial para entender as necessidades das pessoas, disse Conceição Alves, uma beneficiária do programa que conheceu a freira durante mais de 15 anos. Ela não apenas distribuía comida e roupas, ela escutava nossos problemas, oferecia conselhos e sempre encontrava maneiras de nos ajudar a melhorar nossas vidas. Mas era no trabalho com crianças órfãs e abandonadas que Irmã Maria Benedita realmente brilhava. O convento havia estabelecido uma parceria informal com o Juizado de Menores de Petrópolis, servindo como um abrigo temporário para crianças que aguardavam colocação em famílias adotivas ou em instituições mais adequadas. Durante os anos 1990, dezenas de crianças passaram temporadas no convento sob os cuidados de Irmã Maria Benedita. Ela organizava atividades educativas, ensinava catecismo e proporcionava o tipo de cuidado maternal que muitas dessas crianças nunca haviam experimentado. Para nós, ela era como uma mãe, recordaria Marcos Pereira, que havia passado 6 meses no convento aos 8 anos de idade, após ser encontrado abandonado nas ruas de Petrópolis. Irmã Maria Benedita nos fazia sentir seguros e amados. Ela tinha paciência infinita conosco, mesmo quando nos comportávamos mal. No entanto, por volta do final dos anos 1990, colegas próximas de Irmã Maria Benedita começaram a notar mudanças sutis em seu comportamento e demeanor. A freira, sempre conhecida por sua serenidade e equilíbrio emocional, passou a demonstrar sinais de estresse e preocupação que eram incomuns para ela. Maria Benedita estava diferente nos últimos anos. Observaria mais tarde Irmã Lúcia da Assunção, sua companheira de cela e amiga próxima. Ela parecia carregada, como se estivesse carregando um peso que não podia compartilhar conosco. As mudanças se manifestavam de várias maneiras. Irmã Maria Benedita, que sempre havia sido pontual e organizada, começou a chegar atrasada para algumas orações comunitárias. Sua participação nas atividades recreativas da comunidade diminuiu, e ela passou a passar mais tempo sozinha, em oração silenciosa. Mais preocupante ainda, ela começou a fazer perguntas incomuns sobre as políticas e procedimentos do convento relacionados ao cuidado de crianças. Queria saber sobre os registros que eram mantidos, sobre como as crianças eram encaminhadas ao convento e sobre o que acontecia com aquelas que deixavam a instituição. Ela estava fazendo perguntas que normalmente não fazia, recordaria a Madre Superior Teresa. Perguntava sobre documentação, sobre procedimentos oficiais, sobre como mantínhamos contato com as autoridades civais. Na época, pensei que talvez estivesse considerando assumir mais responsabilidades administrativas. Durante o verão de 2001, a situação se intensificou quando Irmã Maria Benedita começou a expressar preocupações diretas sobre alguns aspectos do programa de assistência a crianças. Em conversas privadas com a Madre Superior, ela mencionou ter observado coisas que a incomodavam e situações que precisavam ser esclarecidas. Ela nunca foi específica sobre suas preocupações, explicaria Madre Teresa anos depois. Quando eu pedia detalhes, ela dizia que precisava ter certeza antes de falar. Dizia que não queria fazer acusações sem fundamento.
Em setembro de 2001, Irmã Maria Benedita fez uma viagem incomum ao Rio de Janeiro, alegando que precisava consultar documentos na Cúria Arquidiocesana. Ela ficou fora do convento por 3 dias, algo extremamente incomum para uma carmelita que havia feito votos de clausura. Quando retornou, parecia ainda mais agitada e preocupada. Irmã Lúcia notou que ela havia começado a manter um diário pessoal, algo que não havia feito durante seus quase 20 anos de vida religiosa. Ela escrevia naquele caderno todas as noites antes de dormir, recordaria Irmã Lúcia. Quando eu perguntava sobre o que estava escrevendo, ela dizia que eram reflexões espirituais e que estava tentando compreender a vontade de Deus em uma situação difícil. O outono de 2002 trouxe uma escalada nas tensões dentro do convento. Irmã Maria Benedita havia solicitado uma audiência privada com o bispo diocesano, Dom Pedro Evangelista, mas o encontro foi adiado várias vezes devido à agenda ocupada do prelado. Durante este período, ela também começou a fazer cópias de documentos relacionados ao programa de assistência a crianças. Irmã Carmen, que trabalhava no escritório administrativo do convento, notou que Maria Benedita estava passando tempo incomum no arquivo, examinando registros antigos e fazendo anotações. Ela disse que estava organizando um relatório sobre nosso trabalho social para apresentar às autoridades diocesanas, explicaria a irmã Carmen. Mas parecia mais do que isso. Ela estava investigando, como se estivesse procurando por algo específico. A última vez que alguém viu Irmã Maria Benedita dos Santos foi na noite de 15 de outubro de 2002. Ela havia participado das orações vespertinas normalmente, jantado com a comunidade e se retirado para sua cela às 21 horas, como era seu costume. Irmã Lúcia, que compartilhava o dormitório com ela, recordaria mais tarde que Maria Benedita havia parecido particularmente nervosa durante a noite. Ela havia passado mais tempo do que o normal em oração antes de dormir. E Irmã Lúcia havia notado que ela estava segurando seu rosário com força incomum. Ela me disse boa noite, como sempre fazia, recordaria Irmã Lúcia. Mas havia algo diferente em sua voz, uma finalidade que eu não conseguia entender na época. Durante a madrugada de 16 de outubro, Irmã Lúcia foi despertada por sons que vinham da direção da cama de Maria Benedita. Quando olhou, viu que sua companheira de quarto estava se vestindo silenciosamente no escuro. Pensei que talvez ela estivesse indo ao banheiro ou à capela para a oração extra, explicaria a Irmã Lúcia. Não era incomum para irmãs muito devotas se levantarem para a oração noturna. Irmã Lúcia voltou a dormir. Mas quando despertou para as orações matinais às 5h30, descobriu que a cama de Maria Benedita não havia sido dormida. A freira havia desaparecido sem deixar rastros. A descoberta imediata da ausência de Irmã Maria Benedita causou preocupação, mas não pânico. A Madre Superior organizou uma busca discreta pelos terrenos do convento, pensando que talvez ela tivesse passado a noite em oração na capela ou nos jardins. Quando a busca inicial não revelou pistas sobre seu paradeiro, a preocupação se intensificou. Uma inspeção mais cuidadosa de sua cela revelou que algumas de suas possessões pessoais estavam faltando. Seu breviário pessoal, o rosário que sua mãe havia lhe dado quando ingressou no convento e o misterioso diário que ela havia começado a manter no ano anterior. Mas, significativamente, descobriram que Maria Benedita havia levado consigo uma pasta de documentos que ela havia mantido trancada em seu pequeno armário pessoal. Ninguém sabia exatamente quais documentos a pasta continha, mas várias irmãs recordavam tê-la visto organizando papéis nos dias anteriores ao seu desaparecimento. A Madre Superior aguardou 24 horas antes de contatar as autoridades civis, esperando que Maria Benedita retornasse com uma explicação para sua ausência. Quando ficou claro que ela não voltaria voluntariamente, a polícia de Petrópolis foi notificada.
A investigação inicial foi conduzida pelo delegado Carlos Mendes, um homem experiente que havia lidado com muitos casos de pessoas desaparecidas ao longo de sua carreira. Mas o desaparecimento de uma freira de um convento clausurado era algo completamente novo para ele. Era uma situação muito incomum, recordaria delegado Mendes anos depois. Freiras carmelitas simplesmente não desaparecem. Elas fazem votos de estabilidade, comprometem-se a permanecer em sua comunidade pela vida. Não havia precedente para algo assim. A investigação inicial focou nas possibilidades mais óbvias. Maria Benedita poderia ter sofrido um episódio psicótico ou uma crise de fé que a levou a abandonar a vida religiosa. Alternativamente, ela poderia ter sido vítima de crime, embora não houvesse evidência de luta ou violência em sua cela. Entrevistas com as outras irmãs revelaram um pouco além do que já era conhecido sobre o comportamento incomum de Maria Benedita durante os meses anteriores ao seu desaparecimento. Todas concordavam que ela estava preocupada com algo, mas nenhuma podia especificar a natureza exata de suas preocupações. A família de Maria Benedita foi contatada, mas não havia recebido nenhuma comunicação dela. Sua irmã Carmen veio a Petrópolis para ajudar na busca, mas não pôde oferecer insights sobre onde ela poderia ter ido ou por que teria deixado o convento. Maria sempre foi muito dedicada à vida religiosa, disse Carmen à polícia. Ela nunca expressou dúvidas sobre sua vocação. Se ela deixou o convento, foi por uma razão muito séria. A busca física por Maria Benedita se expandiu para incluir toda a região de Petrópolis e áreas circunvizinhas. Voluntários, incluindo membros de outras congregações religiosas, se juntaram aos esforços de busca. Cartazes com sua fotografia foram distribuídos em hospitais, delegacias e rodoviárias. Durante várias semanas, houve alguns possíveis avistamentos. Uma mulher que correspondia à sua descrição havia sido vista na rodoviária de Petrópolis na manhã de 16 de outubro. Outra pessoa relatou ter visto uma freira no centro do Rio de Janeiro alguns dias depois. Mas nenhum desses avistamentos pôde ser confirmado definitivamente. A investigação também examinou os registros financeiros do convento, procurando por qualquer evidência de que Maria Benedita pudesse ter acesso a fundos que permitiriam sua fuga. Mas, como freira carmelita, ela não tinha possessões pessoais ou acesso independente a dinheiro. Um mês após o desaparecimento, a investigação havia chegado a um impasse. Não havia evidência de crime, não havia pistas confiáveis sobre o paradeiro de Maria Benedita, e não havia explicação satisfatória para por que uma freira dedicada abandonaria sua vocação religiosa tão abruptamente. Era como se ela tivesse simplesmente evaporado, observou o delegado Mendes. Tínhamos uma investigação completa, mas nenhuma direção clara para seguir. À medida que os meses passaram, o caso gradualmente saiu do foco público. A mídia local havia coberto a história inicialmente, mas na ausência de desenvolvimentos novos, o interesse diminuiu. O caso permaneceu oficialmente aberto, mas não havia investigação ativa. Para a comunidade do convento de Santa Teresa de Ávila, a ausência de Maria Benedita deixou um vazio doloroso. Ela havia sido uma figura central na vida da comunidade por quase 20 anos, e sua súbita partida sem explicação foi traumática para as irmãs que a conheciam e amavam. Nós orávamos por ela todos os dias, recordaria a irmã Lúcia. Orávamos para que ela estivesse segura onde quer que estivesse e orávamos para que um dia entendêssemos por que ela teve que partir. Madre Superior Teresa implementou mudanças nas políticas de segurança do convento, incluindo melhor iluminação dos terrenos e protocolos mais rigorosos para monitorar o bem-estar emocional das irmãs. Mas ela sempre manteve esperança de que Maria Benedita retornaria eventualmente com uma explicação.
Os anos que se seguiram trouxeram mudanças graduais ao convento de Santa Teresa de Ávila. Irmãs mais velhas morreram ou se transferiram, e novas vocações chegaram para tomar seus lugares. O programa de assistência social que Maria Benedita havia dirigido continuou, mas sob nova liderança. Em 2010, 8 anos após o desaparecimento, o caso foi formalmente transferido para os arquivos de casos frios da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Não havia novas pistas para seguir, e as autoridades haviam esgotado todas as linhas de investigação disponíveis. Mas dentro do convento, a memória de Irmã Maria Benedita dos Santos permaneceu viva. Sua cela foi preservada exatamente como ela a havia deixado, exceto pelos itens que ela havia levado consigo. As irmãs continuaram a orar por ela durante as orações comunitárias, e seu nome era mencionado durante as comemorações especiais. Em 2015, quando o convento completou 127 anos de existência, foi decidido que era hora de realizar renovações significativas na estrutura histórica. O edifício principal havia sido construído no século XIX e precisava de atualizações importantes para atender aos códigos de construção modernos. As renovações começaram com as áreas menos utilizadas do complexo, incluindo o antigo porão sob a capela principal. Este espaço havia sido usado décadas antes para armazenamento, mas havia sido selado nos anos 1960, quando problemas de umidade tornaram-no inadequado para uso regular. Durante décadas, o porão havia permanecido esquecido, um espaço perdido na memória institucional do convento. Mas em março de 2020, quando os operários finalmente abriram as portas seladas para avaliar a estrutura para as renovações, descobriram que o porão guardava segredos que mudariam para sempre a compreensão do desaparecimento de Irmã Maria Benedita dos Santos. O que encontraram naquele espaço escuro e úmido não apenas resolveria o mistério de onde ela havia ido, mas revelaria verdades muito mais perturbadoras sobre o que havia acontecido no convento de Santa Teresa de Ávila durante os anos que antecederam seu desaparecimento. A manhã de 15 de março de 2020 começou como qualquer outra no convento de Santa Teresa de Ávila. As irmãs haviam participado das orações matinais às 6 horas, tomado o café da manhã em silêncio contemplativo e se preparado para mais um dia de oração e trabalho. Nenhuma delas imaginava que antes do final do dia, a paz de sua comunidade religiosa seria destroçada por uma descoberta que revelaria segredos enterrados há quase 2 décadas. Os operários da empresa de construção Almeida e Filhos haviam chegado cedo para continuar os trabalhos de renovação do complexo conventual. João Silva, mestre de obras, com mais de 20 anos de experiência em reformas de edifícios históricos, estava supervisionando a abertura do porão selado sob a capela principal. Um espaço que as plantas arquitetônicas indicavam ter aproximadamente 40 metros quadrados, mas que havia permanecido inacessível desde os anos 1960. Quando abrimos a primeira parede do porão, o cheiro que saiu foi indescritível, recordaria João Silva durante seu depoimento posterior à polícia. Era uma mistura de umidade, mofo e algo mais, algo que me fez recuar imediatamente. O acesso ao porão era feito através de uma escada de pedra estreita que descia da sacristia da capela. As portas de madeira maciça que selavam a entrada estavam inchadas pela umidade e resistiram aos primeiros esforços para abri-las. Quando finalmente cederam, revelaram um corredor escuro que se estendia sob toda a base da capela. Equipado com lanternas potentes e equipamentos de segurança, João desceu cautelosamente os degraus de pedra gastos pelo tempo. O ar era denso e úmido, e suas botas faziam eco no silêncio sepulcral do espaço esquecido.
À medida que sua lanterna iluminava o ambiente, ele começou a distinguir as formas de objetos espalhados pelo chão de pedra. No início, pensei que fossem apenas móveis velhos e materiais de construção abandonados, explicaria João. Mas quando me aproximei e olhei mais de perto, percebi que havia algo muito errado com aquilo. O que João Silva havia encontrado no porão do convento de Santa Teresa de Ávila era uma cena que perturbaria até os investigadores criminais mais experientes. Espalhados pelo chão de pedra, em vários estágios de decomposição e preservação, estavam os restos mortais de pelo menos 6 pessoas diferentes. Mas não eram apenas os ossos que tornavam a descoberta tão macabra. Os restos estavam organizados de forma deliberada e ritual, dispostos em padrões específicos que sugeriam que suas mortes não haviam sido acidentais ou naturais. Alguns esqueletos estavam posicionados em posturas de oração, com as mãos entrelaçadas sobre o peito. Outros haviam sido organizados em círculos concêntricos ao redor de um altar improvisado feito de pedras empilhadas. João Silva imediatamente interrompeu os trabalhos de construção e contactou a Madre Superior do convento, Irmã Beatriz da Imaculada Conceição, que havia assumido a liderança da comunidade em 2015. Irmã Beatriz, por sua vez, contactou imediatamente as autoridades policiais e o arcebispo do Rio de Janeiro. Foi uma das experiências mais perturbadoras da minha vida religiosa, recordaria a irmã Beatriz. Por mais de 50 anos, tínhamos vivido e orado diretamente acima desse local, sem fazer ideia do que estava enterrado sob nossos pés. A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro respondeu com uma equipe completa de investigação criminal, incluindo peritos em medicina legal, antropólogos forenses e especialistas em crimes históricos. O local foi imediatamente isolado e declarado cena de crime, enquanto as irmãs do convento foram temporariamente relocadas para uma casa religiosa em Nova Friburgo. Dr. Ricardo Moreira, perito em medicina legal com especialização em casos históricos, foi designado para liderar a análise forense dos restos encontrados no porão. Com mais de 15 anos de experiência em exumações e identificação de restos humanos, Dr. Moreira havia trabalhado em alguns dos casos mais complexos do estado do Rio de Janeiro, mas nunca havia enfrentado uma cena como esta. A primeira coisa que chamou minha atenção foi o estado de preservação dos restos, explicou Dr. Moreira. O ambiente frio e úmido do porão havia criado condições ideais para a mumificação natural. Alguns dos corpos estavam tão bem preservados que ainda era possível identificar tecidos, cabelos e até mesmo expressões faciais. A análise inicial revelou que os 6 conjuntos de restos mortais representavam pessoas de diferentes idades e sexos. Havia 3 crianças, aparentemente entre 8 e 12 anos de idade, 2 mulheres adultas jovens e uma mulher mais velha que os antropólogos estimaram ter entre 50 e 60 anos quando morreu. Mas foi quando o Dr. Moreira examinou mais cuidadosamente os restos da mulher mais velha que a investigação tomou uma direção completamente nova. Entre os ossos, ele encontrou um objeto que havia resistido às décadas de umidade. Um rosário de madeira escura com crucifixo de prata gravado com as iniciais MBS. Quando vi aquelas iniciais, soube imediatamente que tínhamos encontrado Irmã Maria Benedita dos Santos, disse Dr. Moreira. O rosário correspondia exatamente às descrições fornecidas pela família dela em 2002. A descoberta dos restos de Irmã Maria Benedita transformou o que havia começado como uma investigação de crimes históricos em um caso ativo de homicídio. O delegado Paulo Roberto da Silva, especialista em crimes contra pessoas, foi designado para liderar a investigação atualizada. Encontrar Irmã Maria Benedita no porão mudou tudo, explicou o delegado Silva.
Agora tínhamos que determinar não apenas como ela havia morrido, mas também quem eram as outras vítimas e por que todas haviam sido enterradas secretamente sob o convento. A análise forense dos restos de Irmã Maria Benedita revelou detalhes perturbadores sobre sua morte. Exames dos ossos mostraram evidências de trauma causado por objeto cortante, especificamente feridas no crânio e nas costelas que seriam consistentes com ataques de faca ou instrumento similar. As lesões sugerem que Irmã Maria Benedita foi atacada violentamente, explicou o Dr. Moreira. Havia pelo menos 5 feridas separadas nos ossos, incluindo uma no crânio, que teria sido imediatamente fatal. Mas ainda mais perturbador era a posição em que seus restos haviam sido encontrados. Ao contrário dos outros corpos, que estavam organizados em posturas rituais, Irmã Maria Benedita havia sido enterrada de bruços, com as mãos amarradas atrás das costas. Era uma posição que sugeria não apenas violência, mas também desrespeito deliberado. A investigação se expandiu para incluir antropólogos especializados em identificação de restos históricos. Dr. Ana Carolina Fonseca, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi trazida para ajudar na identificação das outras vítimas encontradas no porão. Cada conjunto de restos contava uma história diferente, explicou o Dr. Fonseca. As 3 crianças haviam morrido em períodos diferentes, baseando-se no estado de decomposição e nos métodos de enterro. Uma das crianças havia sido enterrada décadas antes das outras. A análise das roupas e objetos pessoais encontrados com os restos forneceu pistas adicionais sobre as identidades das vítimas. Entre os pertences de uma das crianças, os investigadores encontraram um pequeno colar com uma medalha de São Cristóvão, gravada com o nome Carlinhos e a data 1987. Este descobrimento levou os investigadores a examinar os registros históricos do programa de assistência a crianças do convento. Eles descobriram que uma criança chamada Carlos Eduardo Silva, apelidado de Carlinhos, havia desaparecido do convento em agosto de 1987, supostamente após ser transferido para uma família adotiva em Belo Horizonte. Quando examinamos os registros mais cuidadosamente, descobrimos várias inconsistências, explicou o delegado Silva. As documentações de transferência eram vagas, as famílias adotivas não podiam ser localizadas e não havia follow-up adequado sobre o bem-estar das crianças após deixarem o convento. A investigação revelou um padrão perturbador que se estendia por décadas. Entre 1985 e 2002, pelo menos 15 crianças haviam desaparecido dos registros do convento, supostamente transferidas para famílias adotivas ou outras instituições. Mas quando os investigadores tentaram rastrear essas transferências, descobriram que muitas das famílias adotivas nunca existiram e as instituições de destino não tinham registros de receber essas crianças. Começamos a suspeitar que o convento havia sido usado como uma operação de desaparecimento sistemático de crianças vulneráveis, disse o delegado Silva. E Irmã Maria Benedita, que estava responsável pelo programa de assistência, havia descoberto o que estava acontecendo. Esta teoria foi reforçada quando os investigadores encontraram, entre os pertences de Irmã Maria Benedita, fragmentos de um caderno que havia resistido parcialmente às condições do porão. As páginas legíveis continham anotações em sua caligrafia característica, documentando suas suspeições sobre o destino das crianças sob seus cuidados. As notas eram fragmentárias, mas revelavam que ela havia começado sua própria investigação, explicou o Dr. Fonseca. Ela havia identificado discrepâncias nos registros, havia tentado contatar famílias adotivas que não existiam e havia documentado suas crescentes suspeitas sobre o que estava acontecendo com as crianças.
Uma entrada particularmente reveladora, datada de setembro de 2002, apenas um mês antes de seu desaparecimento, dizia: Descobri a verdade sobre as crianças. Deus me perdoe, mas não posso mais ficar em silêncio. Devo contatar as autoridades, não importa as consequências para o convento. A investigação também revelou evidências físicas de atividade criminal sistemática no porão. Além dos restos humanos, os investigadores encontraram instrumentos que pareciam ter sido usados para a violência, incluindo facas antigas e objetos contundentes manchados com substâncias que testes preliminares indicaram ser sangue humano. Era como se o porão tivesse sido usado como um local de execução, observou o Dr. Moreira. Havia evidências de múltiplos episódios de violência ao longo de muitos anos. Mais perturbador ainda, os investigadores encontraram evidências de que o porão havia sido usado para rituais elaborados. Além do altar improvisado, havia símbolos gravados nas paredes de pedra, velas derretidas em formações específicas e objetos religiosos que haviam sido profanados de maneiras que sugeriam práticas ocultistas. Não eram rituais católicos tradicionais, explicou o doutor Fonseca, que também tinha experiência em antropologia religiosa. Os símbolos e organizações sugeriam práticas que misturavam elementos católicos com tradições ocultistas. Era uma perversão da religião católica. À medida que a investigação prosseguia, os investigadores começaram a focar em identificar quem poderia ter sido responsável pelos crimes. A análise dos registros históricos do convento revelou que várias pessoas haviam tido acesso regular ao porão antes de ser selado nos anos 1960. Mas foi quando examinaram os registros de pessoal do convento que descobriram uma conexão perturbadora. Entre 1975 e 2003, o convento havia empregado um zelador chamado Joaquim Ferreira da Silva, um homem local que havia sido responsável pela manutenção dos edifícios e terrenos. Joaquim tinha acesso completo ao convento, incluindo áreas que as irmãs raramente visitavam, explicou o delegado Silva. Ele também estava presente durante todo o período em que suspeitamos que os crimes foram cometidos. Os investigadores tentaram localizar Joaquim Ferreira da Silva, mas descobriram que ele havia morrido em 2010. Levando consigo qualquer conhecimento direto que pudesse ter sobre os crimes. No entanto, entrevistas com seus familiares revelaram informações perturbadoras sobre seu comportamento e atividades. Meu pai sempre foi um homem estranho, disse Maria da Silva Ferreira, filha de Joaquim, durante uma entrevista com a polícia. Ele passava muito tempo no convento, mesmo fora do horário de trabalho. Dizia que tinha trabalho especial para fazer lá. Maria também revelou que seu pai havia demonstrado interesse obsessivo em práticas ocultistas e havia mantido uma coleção de livros sobre magia negra e rituais satânicos em sua casa. Após sua morte, a família havia queimado esses livros, considerando-os perturbadores e incompatíveis com suas crenças católicas. Ele falava sobre poder e sobre como os rituais poderiam dar a ele controle sobre outras pessoas, continuou Maria. Sempre pensei que eram apenas fantasias de um homem perturbado, mas agora me pergunto se ele realmente estava praticando essas coisas. A investigação também revelou que Joaquim havia tido conexões com uma rede de pessoas envolvidas em atividades criminosas relacionadas a crianças. Registros policiais mostraram que ele havia sido questionado em 1995 sobre o desaparecimento de uma criança em Petrópolis, mas havia sido liberado por falta de evidências. Joaquim parece ter sido o perpetrador principal, concluiu o delegado Silva, mas ele não estava agindo sozinho. O número de vítimas e a sofisticação dos crimes sugerem que havia uma rede de pessoas envolvidas. Esta conclusão foi reforçada quando os investigadores descobriram evidências de que outras pessoas haviam tido conhecimento dos crimes, mas haviam escolhido permanecer em silêncio.
Análises de documentos do convento revelaram que algumas das irmãs mais velhas haviam feito observações vagas sobre odores estranhos vindos da área da capela e sons perturbadores durante a noite. Havia sinais de que pelo menos algumas pessoas no convento suspeitavam que algo estava errado, explicou o delegado Silva, mas elas escolheram não investigar ou reportar suas suspeitas às autoridades. A investigação também revelou que a administração diocesana havia recebido relatórios ocasionais sobre irregularidades no programa de assistência a crianças do convento, mas havia escolhido não investigar adequadamente. Documentos arquivados mostraram que havia havido pelo menos 3 inquéritos informais sobre crianças desaparecidas, mas todos haviam sido encerrados sem ação adequada. Havia uma cultura de silêncio e proteção institucional que permitiu que esses crimes continuassem por décadas, observou o Dr. Fonseca. As autoridades religiosas priorizaram a reputação da instituição sobre a segurança das crianças sob seus cuidados. Mas talvez o aspecto mais perturbador da investigação foi a descoberta de que Irmã Maria Benedita dos Santos havia tentado repetidamente alertar suas superiores sobre suas suspeitas. Documentos encontrados nos arquivos diocesanos mostraram que ela havia enviado pelo menos 3 cartas detalhadas à administração da igreja, relatando suas preocupações sobre o destino das crianças do programa de assistência. Irmã Maria Benedita havia feito exatamente o que deveria ter feito, disse o delegado Silva. Ela havia identificado os crimes, havia documentado suas evidências e havia tentado alertar as autoridades apropriadas. Mas em vez de investigar suas alegações, elas a silenciaram permanentemente. A descoberta no porão do convento de Santa Teresa de Ávila rapidamente se tornou um dos casos criminais mais chocantes na história recente do Brasil. A mídia nacional e internacional cobriu extensivamente a história, focando não apenas nos crimes em si, mas também nas falhas sistêmicas que haviam permitido que continuassem por tanto tempo. Mas para as famílias das vítimas, incluindo a família de Irmã Maria Benedita dos Santos, a descoberta trouxe um misto de closure e nova dor. Finalmente tinham respostas sobre o que havia acontecido com seus entes queridos, mas essas respostas revelavam horrores que nunca poderiam ter imaginado. Minha irmã morreu tentando proteger crianças inocentes, disse Carmen dos Santos durante uma coletiva de imprensa após a identificação dos restos de Maria Benedita. Ela sabia que estava em perigo, mas escolheu fazer o que era certo, mesmo sabendo que poderia custar sua vida. A investigação continuaria por muitos meses, à medida que os authorities tentavam identificar todas as vítimas e determinar a extensão completa da rede criminal que havia operado sob a cobertura do convento. Mas uma coisa já estava clara: Irmã Maria Benedita dos Santos não havia desaparecido voluntariamente. Ela havia sido assassinada porque havia descoberto uma verdade que pessoas poderosas estavam determinadas a manter em segredo. E no porão escuro do convento de Santa Teresa de Ávila, essa verdade havia finalmente vindo à luz após 18 anos de silêncio. A descoberta no porão do convento de Santa Teresa de Ávila desencadeou uma das investigações criminais mais complexas e abrangentes da história recente do Brasil. À medida que os detalhes dos crimes vieram à tona durante os meses seguintes, tornou-se claro que o que havia sido descoberto era apenas a ponta de um iceberg muito maior. Uma rede de crimes que se estendia muito além das paredes do convento e envolvia múltiplas instituições e indivíduos em posições de autoridade. Em abril de 2020, um mês após a descoberta inicial, o Ministério Público Federal assumiu oficialmente a investigação, reconhecendo que os crimes descobertos tinham implicações nacionais e envolviam possíveis violações de direitos humanos em escala institucional. Dr. Fernando Castelo Branco,
procurador federal especializado em crimes contra crianças e adolescentes, foi designado para liderar a força-tarefa que se formou para investigar todos os aspectos do caso. O que descobrimos no convento de Santa Teresa de Ávila representava uma falha sistêmica catastrófica de múltiplas instituições que tinham a responsabilidade de proteger crianças vulneráveis, explicou o Dr. Castelo Branco. Não se tratava apenas de alguns indivíduos criminosos, mas de uma rede de cumplicidade e negligência que permitiu que atrocidades continuassem por décadas. A investigação expandida revelou que a rede criminal associada ao convento tinha conexões com pelo menos 12 outras instituições religiosas em 4 estados brasileiros. Utilizando técnicas forenses modernas e análise de dados digitais, os investigadores conseguiram traçar padrões de transferências suspeitas de crianças entre diferentes instituições durante um período de mais de 20 anos. Dr. Luísa Santos Pereira, especialista em crimes organizados que se juntou à Força-Tarefa, descobriu evidências de que havia existido um sistema elaborado para desaparecer crianças que eram consideradas problemáticas ou que haviam testemunhado atividades criminosas. As crianças eram sistematicamente transferidas entre instituições usando documentação falsa, explicou o Dr. Pereira. Quando uma criança se tornava uma ameaça potencial, seja porque havia visto algo que não deveria ou porque estava fazendo perguntas difíceis, ela era removida da instituição e seu rastro era deliberadamente obscurecido. A investigação revelou que Joaquim Ferreira da Silva, o zelador do convento, que havia morrido em 2010, era apenas um dos executores de uma operação muito maior. Análises de seus registros bancários pessoais, preservados pelo banco por requisitos legais, mostraram depósitos regulares e substanciais que não podiam ser explicados por seu salário como zelador. Joaquim estava sendo pago por alguém para executar os crimes, concluiu o Dr. Castelo Branco. Mas ele não era o mandante. Era apenas o homem que fazia o trabalho sujo para uma rede muito mais sofisticada. A identificação dos verdadeiros mandantes da rede criminal começou quando os investigadores descobriram uma conexão inesperada entre o convento e uma organização beneficente internacional que operava em múltiplos países da América Latina. A Fundação Esperança para Crianças, que havia sido estabelecida em 1978, alegava trabalhar para encontrar famílias adotivas para crianças órfãs e abandonadas. Dr. Amanda Rodrigues, investigadora financeira da Polícia Federal, foi designada para examinar as finanças da Fundação Esperança. O que ela descobriu foi uma operação elaborada de lavagem de dinheiro que utilizava transferências internacionais de crianças como cobertura para atividades criminosas muito mais lucrativas. A fundação estava movimentando milhões de dólares anualmente, supostamente para programas de adoção internacional, explicou o Dr. Rodrigues. Mas quando rastreamos esses fundos, descobrimos que a maioria estava sendo desviada para contas pessoais de indivíduos em posições de liderança na organização. A investigação financeira revelou que a Fundação Esperança operava essencialmente como uma frente para tráfico humano internacional. Crianças eram adotadas por famílias fictícias em países europeus e norte-americanos, mas na realidade estavam sendo vendidas para redes de exploração ou simplesmente desapareciam completamente dos registros oficiais. As adoções eram completamente falsas, disse Dr. Rodrigues. As famílias não existiam, os documentos eram forjados e as crianças estavam sendo entregues a pessoas que as compravam para propósitos que não conseguimos nem imaginar. O papel do convento de Santa Teresa de Ávila nesta operação havia sido servir como um ponto de coleta e processamento para crianças que seriam posteriormente transferidas para a rede internacional.
As crianças que chegavam ao convento através do programa de assistência social eram avaliadas por representantes da Fundação Esperança, que selecionavam aquelas que consideravam mais adequadas para a transferência. Crianças que não eram selecionadas para a transferência internacional, mas que haviam visto ou sabido demais sobre as operações, eram eliminadas e enterradas no porão do convento. Era um sistema grotesco que transformava uma instituição religiosa dedicada à caridade em um componente de uma máquina internacional de crime. Irmã Maria Benedita havia descoberto exatamente como esse sistema funcionava, explicou o Dr. Castelo Branco. Suas investigações pessoais haviam revelado as conexões entre o convento, a Fundação Esperança e as transferências suspeitas de crianças. Ela havia documentado evidências suficientes para expor toda a operação. A análise dos fragmentos do diário de Irmã Maria Benedita encontrados no porão revelou que ela havia identificado pelo menos 15 crianças que haviam sido transferidas através da Fundação Esperança entre 1998 e 2002. Ela havia tentado rastrear essas crianças e descobriu que nenhuma delas havia chegado às famílias adotivas supostamente designadas. Maria Benedita havia se tornado uma ameaça existencial para toda a operação, observou Dr. Pereira. Ela tinha evidências, tinha documentação e estava determinada a expor a verdade. A única maneira de silenciá-la permanentemente era através do assassinato. A investigação também revelou que a eliminação de Irmã Maria Benedita havia sido cuidadosamente planejada para parecer um desaparecimento voluntário. Os perpetradores haviam contado com a relutância das autoridades religiosas em investigar adequadamente o desaparecimento de uma freira e com a tendência das instituições católicas de resolver problemas internamente sem envolver autoridades civis. Eles sabiam que a Igreja tentaria minimizar o escândalo e evitaria uma investigação pública completa, explicou o Dr. Castelo Branco. E por 18 anos, essa estratégia funcionou perfeitamente. À medida que a investigação prosseguia, os investigadores conseguiram identificar pelo menos 23 indivíduos que haviam sido envolvidos na rede criminal em diferentes níveis. Estes incluíam funcionários da Fundação Esperança, autoridades religiosas que haviam facilitado as transferências de crianças, funcionários governamentais que haviam fornecido documentação falsa e indivíduos em países estrangeiros que haviam recebido as crianças traficadas. Em setembro de 2020, 6 meses após a descoberta inicial, a Polícia Federal coordenou uma operação internacional que resultou na prisão de 15 pessoas em 4 países diferentes. A operação, apelidada de Operação Anjo Perdido, envolveu autoridades policiais do Brasil, Argentina, Espanha e França. O principal alvo da operação foi Dr. Eduardo Mendes, um cidadão espanhol que havia servido como diretor internacional da Fundação Esperança desde 1985. Dr. Mendes foi preso em sua residência em Madrid, onde os investigadores descobriram extensos arquivos documentando as atividades criminosas da Fundação ao longo de décadas. Dr. Mendes mantinha registros detalhados de todas as transações da Fundação, explicou o Dr. Castelo Branco. Tínhamos documentação completa de mais de 400 crianças que haviam sido traficadas através da rede durante um período de 25 anos. Entre os documentos apreendidos na residência de Dr. Mendes, os investigadores encontraram correspondência específica sobre Irmã Maria Benedita dos Santos. Em uma carta datada de agosto de 2002, Dr. Mendes instruía seus subordinados no Brasil a resolver o problema da freira curiosa, antes que ela pudesse causar danos irreparáveis à operação.
Essa correspondência forneceu evidência direta de que o assassinato de Irmã Maria Benedita havia sido ordenado pela liderança da Fundação Esperança, disse Dr. Pereira. Não era uma decisão local tomada por Joaquim Ferreira, mas parte de uma estratégia coordenada para proteger a rede criminal. A investigação também revelou o destino de muitas das crianças que haviam sido traficadas através da rede. Utilizando informações dos arquivos de Dr. Mendes, os investigadores conseguiram localizar 127 sobreviventes da rede, agora adultos, em 12 países diferentes. Muitos desses sobreviventes haviam sofrido abuso severo e exploração após serem transferidos do Brasil. Alguns haviam sido vendidos para redes de trabalho escravo. Outros haviam sido explorados sexualmente. E alguns haviam simplesmente sido abandonados em países estrangeiros sem documentação adequada ou apoio familiar. As histórias que ouvimos dos sobreviventes foram absolutamente devastadoras, disse Dr. Sandra Oliveira, psicóloga forense que trabalhou com a Força Tarefa. Essas pessoas haviam sido arrancadas de suas vidas no Brasil como crianças e submetidas a anos de trauma e exploração. Muitas ainda carregavam cicatrizes físicas e emocionais profundas. Um dos sobreviventes, um homem chamado Gabriel Santos, não seu nome verdadeiro que foi mudado para proteger sua privacidade, havia sido transferido do convento de Santa Teresa de Ávila em 1999, aos 10 anos de idade. Ele foi eventualmente localizado pelos investigadores vivendo em uma instituição psiquiátrica na França, onde havia estado desde 2005. Gabriel havia reprimido muitas de suas memórias da infância como mecanismo de defesa, explicou o Dr. Oliveira. Mas quando começamos a trabalhar com ele conseguiu recordar detalhes específicos sobre sua experiência no convento, incluindo interações com Irmã Maria Benedita nos meses antes de sua transferência. Gabriel recordou que Irmã Maria Benedita havia demonstrado preocupação especial com ele e outras crianças que estavam programadas para a transferência. Ela havia feito perguntas sobre seus sentimentos, sobre a adoção, e havia tentado assegurar que eles estavam realmente interessados em deixar o Brasil. Irmã Maria Benedita era a única pessoa no convento que parecia realmente se importar com o que acontecia conosco, disse Gabriel durante uma das sessões de terapia. Ela sempre perguntava se estávamos felizes, se alguém estava nos machucando, se tínhamos medo de alguma coisa. Agora entendo que ela estava tentando nos proteger. O testemunho de Gabriel e outros sobreviventes forneceu evidência adicional de que Irmã Maria Benedita havia desenvolvido suspeitas sobre o programa de transferência muito antes de sua morte. Ela havia tentado investigar discretamente o bem-estar das crianças e havia começado a questionar a legitimidade das adoções organizadas através da Fundação Esperança. Em dezembro de 2020, 9 meses após a descoberta inicial, o Ministério Público Federal apresentou acusações criminais contra 28 indivíduos relacionados à rede de tráfico humano. As acusações incluíam homicídio, tráfico de pessoas, lavagem de dinheiro, formação de organização criminosa e corrupção de funcionários públicos. O julgamento principal começou em março de 2021 e durou 8 meses. Foi um dos julgamentos criminais mais extensos e midiáticos na história recente do Brasil, atraindo atenção internacional e resultando em mudanças significativas nas políticas brasileiras relacionadas à proteção de crianças. Dr. Eduardo Mendes, o líder da Fundação Esperança, foi condenado a 60 anos de prisão por múltiplas acusações, incluindo o homicídio de Irmã Maria Benedita dos Santos. Outros membros da rede receberam sentenças variando de 15 a 40 anos. A justiça foi finalmente feita para a Irmã Maria Benedita e para todas as crianças que foram vítimas dessa rede, disse Dr. Castelo Branco após o anúncio das sentenças.
Mas nenhuma sentença pode desfazer o sofrimento que foi causado ou trazer de volta as vidas que foram perdidas. O caso também teve ramificações significativas para a Igreja Católica no Brasil. O arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Carlos Augusto, emitiu uma declaração pública pedindo perdão às vítimas e suas famílias e anunciou reformas abrangentes nos protocolos da Igreja para a proteção de crianças. A Igreja falhou em sua responsabilidade fundamental de proteger os mais vulneráveis, disse Dom Carlos durante uma coletiva de imprensa. Assumimos total responsabilidade por essas falhas e estamos comprometidos em implementar mudanças que garantam que tais atrocidades nunca mais aconteçam sob nossa supervisão. As reformas implementadas pela Igreja incluíram verificações de antecedentes obrigatórias para todos os funcionários e voluntários que trabalham com crianças, protocolos rigorosos para reportar suspeitas de abuso às autoridades civis e supervisão externa independente de todos os programas de assistência social. O convento de Santa Teresa de Ávila foi oficialmente fechado em 2021 e o edifício foi convertido em um centro de memória dedicado às vítimas da rede de tráfico humano. O centro serve como um local de lembrança e educação, garantindo que as histórias das vítimas nunca sejam esquecidas. Para a família de Irmã Maria Benedita dos Santos, o final da investigação trouxe um misto de justiça e dor continuada. Sua irmã Carmen, agora com 75 anos, havia dedicado os últimos 18 anos de sua vida à busca da verdade sobre o desaparecimento de Maria Benedita. Minha irmã morreu como uma mártir, disse Carmen durante a cerimônia de dedicação do Centro de Memória. Ela deu sua vida para proteger crianças inocentes e para expor uma rede de maldade que estava operando sob a cobertura da religião. Seu sacrifício não foi em vão. A Igreja Católica iniciou os procedimentos para considerar Irmã Maria Benedita dos Santos para beatificação, o primeiro passo no processo de canonização que poderia eventualmente levá-la a ser reconhecida como santa. O processo, que normalmente leva décadas, foi acelerado devido às circunstâncias extraordinárias de sua morte e seu ato heróico de proteção às crianças. Irmã Maria Benedita dos Santos representa o melhor da vocação religiosa católica, disse o cardeal Francisco Mendes, que supervisionou o início do processo de beatificação. Ela escolheu fazer o que era moralmente correto, mesmo sabendo que isso poderia custar sua vida. Esse é o tipo de coragem e fé que a Igreja deve celebrar e emular. O impacto do caso se estendeu muito além das consequências legais imediatas. A descoberta no convento de Santa Teresa de Ávila levou a uma reavaliação nacional das políticas de proteção infantil e resultou na criação de novos órgãos de supervisão para instituições que trabalham com crianças vulneráveis. Doutor Maria da Glória Santos, que foi nomeada como a primeira ombudsman nacional para a proteção de crianças em instituições religiosas, explicou o significado mais amplo do caso. O que aconteceu no convento de Santa Teresa de Ávila não pode ser visto como um incidente isolado. Foi o resultado de falhas sistêmicas que permitiram que predadores operassem com impunidade por décadas. Nossa responsabilidade agora é garantir que essas falhas nunca se repitam. Hoje, quase 4 anos após a descoberta inicial no porão do convento, o legado de Irmã Maria Benedita dos Santos continua a inspirar defensores dos direitos das crianças em todo o Brasil e além. Sua história serve como um lembrete poderoso de que a verdadeira vocação religiosa às vezes requer coragem para desafiar as próprias instituições que alegamos servir.
O centro de memória, que agora ocupa o antigo convento, recebe milhares de visitantes anualmente, incluindo estudantes, pesquisadores e famílias que vêm para aprender sobre a história e prestar homenagem às vítimas. Uma placa especial no local onde antes ficava a cela de Irmã Maria Benedita carrega uma inscrição simples, mas poderosa. Em memória de todos aqueles que escolheram a coragem sobre o silêncio. Para muitos, a história de Irmã Maria Benedita dos Santos representa mais do que apenas um caso criminal resolvido. Representa a vitória final da verdade sobre a corrupção, da proteção dos vulneráveis sobre a proteção das instituições e da coragem individual sobre a cumplicidade coletiva. Embora sua vida tenha terminado tragicamente naquele porão escuro em outubro de 2002, o impacto de suas ações continua a reverberar, protegendo crianças que ela nunca conheceu e inspirando outros a falar quando testemunham injustiças, não importa o custo pessoal. No final, Irmã Maria Benedita dos Santos conseguiu exatamente o que havia se proposto a fazer: proteger as crianças sob seus cuidados e expor a verdade sobre aqueles que as exploravam. Pode ter levado 18 anos para que essa verdade viesse completamente à luz, mas quando finalmente emergiu do porão escuro onde havia sido enterrada, trouxe consigo justiça, reforma e a garantia de que o sacrifício de uma freira corajosa nunca seria esquecido.